O homem que é suspeito de ter espancado e torturado o enteado de apenas 5 anos preferiu não mostrar o rosto enquanto era levado para assinar o flagrante na delegacia de Campos Novos, onde ficou detido até ser transferido para a unidade penitenciária local. O delegado que cuida das investigações concedeu uma entrevista ao portal Éder Luiz e ao repórter Ricardo Silva, da 104 FM. O delegado Lucas explicou em detalhes como a violência foi cometida contra a criança. Durante as investigações nós conseguimos comprovar ali dentro do inquérito policial que ele não gostava muito do enteado e por esta razão ele praticava atos de agressões e abusos contra esse infante. A chegar ao ponto dele colocar a criança na frente de uma mesa e, sob ameaça, dizer para essa criança escrever do número de 1 a 100 e escrever o nome. E a criança ficar muito nervosa em decorrência dessa ameaça e coação que ele exercia em cima dela, não conseguia escrever e ele agredia violentamente essa criança, utilizando uma mangueira. Depois da agressão, ele ainda colocava essa criança de castigo e deixava ela sem tomar café da manhã, sem almoçar e sem jantar. Ele chegou ao ponto de deixar essa criança do período da manhã, das 9 horas até as 6 horas do dia seguinte, sem nenhum tipo de refeição, sentado numa cadeira, sob o pretexto de que essa criança não conseguia escrever o número de 1 ao 100, sendo que é bem possível constatar que nem mesmo ele parece ser uma pessoa alfabetizada. Então a gente percebe que ele não tinha nenhum vínculo afetivo com essa criança, que ele agia de pura maldade, ele agia com a intenção mesmo de praticar um mal para essa criança, e isso tudo foi comprovado pelo laudo pericial, foi comprovado pelas testemunhas, e pelas próprias vítimas que afirmaram categoricamente que ele exercia todo esse tipo de agressão e violência contra elas e contra a criança, especialmente. Entendemos que, com relação à mãe e à companheira, ele ia responder pelo crime de violência doméstica, da lesão corporal, 129, parágrafo 9º, e com relação à criança, ele irá responder por tortura, tendo em vista que ele não tinha, em nenhum momento, a intenção de corrigir a criança quando ele cometia esses atos de abuso. E sim, ele tinha pura maldade, ele praticava essas agressões com a intenção de torturá-la, de deixá-la fazer sofrer. Era esse a real intenção dele. Por não ser filho dele, ele não tinha nenhum vínculo afetivo e também a gente conseguiu apurar aqui com a mãe dele e com a mãe da criança, de que ele dizia abertamente, até para a criança ouvir, que qualquer momento poderia matar a criança. E a criança tudo ouvia isso da boca dele. Então, esse tipo de coisa causou com certeza um sofrimento psicológico, um abalo psicológico muito grande nessa criança, e além do sofrimento físico que essa criança sofreu. Sim, essa criança ela foi passada por uma avaliação psicológica e aqui na delegacia nós dispensamos a essa criança o tratamento que ela não recebia por parte desse padrasto. E o policial da Amorim chegou à criança e perguntou se ele estava estudando, sem saber muito ainda dos fatos. E a criança falou que estudava, entretanto que não ia bem na escola. Isso daí é um reflexo de toda a tortura que essa criança sofria, em decorrência de ser forçada a escrever um número de 1 a 100, escrever seu nome ou qualquer outra palavra, uma pessoa analfabeta que não sabia nem se a criança estava ou não escrevendo de maneira correta, E por fim, ela mostrou de todas as formas que estava abalada psicologicamente, E isso também restou comprovado no laudo realizado pela psicóloga policial daqui de Campos Novos. O padrasto, mesmo não mostrando o rosto, concordou em conceder uma entrevista à 104 FM e ao portal Éder Luiz. Ele se justificou, colocou a culpa na esposa e na sogra e disse que não agrediu a criança em momento nenhum. Acompanhe a entrevista exclusiva. Por que você batia nele? Não bati nele. Aquelas marcas que tem ali, o que você usou para agredir ele? Não
Não usei nada. O domingo eu estava pescando. O sábado. Voltei. Terça fui trabalhar, segunda fui trabalhar. Não sei como é que estava lá. Daí quando cheguei em casa ela não estava. Não sei se foi ela ou o quê. Mas é verdade que quando ele não queria, eu estava cansado, você colocava ele de castigo, deixava até a noite inteira sem comer, debruçar em cima dos livros. Quem quer fazer isso? Um inocente? Não. Segundo a criança relatou para a polícia de Campos Novos, foi usado uma mangueira. Essa informação procede? Eu não sei nada. Não sei porque não está ligado, né? Nem sei o que é que eu estou preso aqui, né? Não sei. E quando ele tinha alguma dificuldade para entender, quais eram as medidas que o senhor tomava? Eu ensinava várias vezes. Sempre com calma, passando a mão na cabeça e com carinho. Agora ele sempre dei presente para ele, tudo, porquinho da Índia, bicicleta, dei de tudo para ele. Está lá para ver como é que eu vou estar julgando. E por que essa versão não foi confirmada aqui na delegacia? Pela versão? Que ele contou para os policiais e para o delegado Lucas? Isso é cabeça que elas fizeram. Com certeza foi a mãe e ela que cabeçava aquela.